Boa tarde, então. Iniciando aí a nossa quinta aula, que eu estou chamando de aula 5, porque a anterior eu chamei de 4 e 5 e acaba que hoje cortei só com aula 5 aí, né? Ou seja, seria a sequência daquele PowerPoint da aula anterior, e aí hoje eu diminuí ele, claro, retirando o que vimos na aula 4. Então, nessa primeira tela aí, só confirmando, todos veem a tela bem? Me ouvem bem, né? Confirma no chat aí se está tudo. Ah, obrigado. Sempre em segurança de alguma falha aí, está gravando. Está tudo certo e essa tela é um resumão bem simples da fermentação, que é um dos três processos que a gente deseja ver na aula de hoje. Né? Em resumo, o título que é da aula de hoje e da próxima aula seria processos de conversão da biomassa, né? Em que os processos da conversão da biomassa, os dois principais, né? Chamados como rotas biológicas, fermentação e digestão anaeróbica, e como rota química, a transesterificação. Tentaremos ver os três hoje. Mas essa tela inicial, ela fala especificamente do processo fermentativo. Percebam que se inicia, não é, na glicose, e tem algumas reações aí, mas o final lá embaixo é o etanol. Né? Então, em resumo, o processo fermentativo nos vai levar ao etanol. É, Pretendemos ver o processo de digestão anaeróbica, que vai nos levar ao, ao gás, né? Ao gás obtido a partir da digestão anaeróbica, apelidam ele de biogás, é chamado também de biometano, e numa rota que é bastante química, o nome transesterificação, vai nos levar ao biodiesel, principalmente. Então, resumindo assim, o nome do processo de conversão da biomassa e o principal combustível renovável associado a ele, teríamos que a fermentação leva ao álcool, ok? A digestão anaeróbica leva ao biogás e a transesterificação nos levaria ao biodiesel. É um resumo introdutório da nossa aula de hoje aí. E essa tela eu mostrei em aulas anteriores. Podemos, então, comentar aí 5 processos, os processos de conversão termoquímica, que são principalmente a pirólise e a gaseificação, que serão, então, objeto da nossa aula 6. Hoje, na aula 5, falamos, então, de conversão biológica. Já comentei a fermentação, a digestão e a transesterificação, que a rigor seria um processo químico. Então, seriam esses os 5 principais processos de conversão da biomassa. Enfim, a gente fala dos 5 e vamos falar de alguns outros depois. Tentaremos, na aula de hoje, esses 3 aí nessa ordem: fermentação, transesterificação e digestão anaeróbica. Deixa eu ver quem está chegando aí. Keila. Seja bem-vinda aí, Keila. Então, essa imagem aí eu tentei botar uma foto pequena, né, de cada um dos três. Aqui né, o etanol a partir da cana-de-açúcar. Aqui uma imagem bem bonita aí do que seria o biodiesel, né, uma imagem de laboratório. E aqui a ideia da digestão anaeróbica, da produção do biogás, que pode ser usado inclusive como gás natural veicular, mas o biogás pode ser usado em áreas rurais, por exemplo. Enfim, essas 3 imagens relacionam esses 3 combustíveis renováveis com esses 3 processos de conversão da biomassa. Ok? Alguma dúvida, alguma fala de vocês, que é sempre bem-vinda sobre essa introdução? Posso seguir devagarinho? Então, a gente deseja falar, a princípio, da fermentação, detalhar um pouco mais do que seria a fermentação. Então, trocando a minha opção de ponteiro aqui para um marca-texto, o destaque de que a fermentação não deixa de acontecer sem os micro-organismos, né?
chamados também de leveduras. Eles transformam, em resumo, o açúcar em etanol, energia, calor e gás carbônico, além de produtos secundários. Então, nessa tela aqui, perceba que essa biomassa tem que sofrer aqui no canto esquerdo, embaixo da tela, um pré-tratamento, e depois a hidrólise, que é uma reação em que, junto com o pré-tratamento, ou seja, esse pré-tratamento e essa hidrólise, em resumo, pegam aqueles três componentes da biomassa que estudamos em aulas anteriores, né? Recordando a lignina, a celulose e a hemicelulose, elas estão muito unidas, muito juntas, muito resistentes à biomassa. Então, precisa-se desse pré-tratamento e dessas reações de hidrólise para separar minimamente esses componentes, os três, né? E aí, então, nos permitir as reações de fermentação. A fermentação é aquela tela inicial da aula de hoje, e ela só consegue ser feita a partir da glicose. E a glicose, a princípio, não está presente na biomassa, pura e simplesmente. Então, daí a necessidade desse pré-tratamento e dessa hidrólise para liberar, eu vou usar esse verbo, liberar a biomassa e permitir, então, o processo fermentativo, que é a etapa-chave, que dá nome, inclusive, ao processo. Né? Enfim, a fermentação em si, não esqueçam, ela só acontece a partir da glicose, que nessa tela aqui está apelidada de hidrato de carbono, que é um sinônimo, escrito de outra forma, do carboidrato ou simplesmente da glicose. Né? A glicose é que vai permitir a reação de fermentação. E aí, por que, gente, que entre a fermentação e o objeto final aqui, que é o etanol, por que entre a fermentação e o etanol se precisa, está mostrado aqui, de um processo de destilação? Porque o etanol obtido na fermentação, a quantidade de etanol, a porcentagem, né, o rendimento da fermentação, não leva a um etanol com grande concentração. E, em regra, se desejam um etanol com concentração superior, o que eu chamo de superior, acima de 70%. O processo fermentativo fornece 20%, 25%, às vezes menos, enfim, se deseja quase que triplicar essa concentração, então se faz uma destilação para aumentar o teor de etanol no que foi gerado da fermentação. Está claro isso, gente? Essa fala inicial aí? É importante essa noção inicial do que seria a fermentação. Mostrando um pouquinho mais do que seria o pré-tratamento, né? Percebam que a gente falou disso aqui, dessa tela, e eu destaquei que a biomassa, pura e simplesmente, tem que sofrer esse pré-tratamento aqui. Lembra, eu usei o verbo para liberar a glicose, então a gente quer entender melhor como seria esse pré-tratamento. Então, essa imagem aqui mostra, deixa eu ver quem está chegando aí, das boas-vindas, é Marco Paulo. Marcos Paulo. Boa tarde, Marcos Paulo, seja bem-vindo. Então, essa imagem do pré-tratamento, perceba aquela ideia inicial dos três componentes da biomassa completamente unidos aqui, tá certo? Eles estão completamente juntos aí, o que não permitiria, nesse formato, o processo, a reação de fermentação. Então, veja que o jogo dos erros, assim, né? Analisando essa imagem de cima, que eu marquei em amarelo, com a imagem de baixo, o que a imagem de baixo tenta mostrar? Que começa a haver um desmonte, né? Uma separação desses componentes, que seriam a lignina, a hemicelulose e a celulose. Isso nesse desenho à esquerda da tela aí, ilustrativo. Numa visão real, né, de análise microscópicas da estrutura da biomassa, você perceba aqui, ó, ele está chamando de biomassa não tratada, né? E aí os tratamentos, né, ou seja, os pré-tratamentos, quais seriam eles basicamente? Os três outros que eu não marquei ainda aí. Né? Então, na verdade, essa tela aqui seria a biomassa original, ela tem esse perfil, perceba que ela está rígida ali, né? Enfim, com a estrutura original dela. E existe a possibilidade de abrir, né?
abrir mesmo é o melhor verbo, né? Separar essas estruturas com água quente. A água quente rompe essa estrutura. Pode-se usar ácidos diluídos e também pode-se usar álcalis diluídos e aí isso varia de uma biomassa para outra, enfim. São feitos estudos para ver quais desses três é mais adequado àquela biomassa específica. Mas essa ideia de precisar do pré-tratamento para liberar a glicose, para então fazer a fermentação, é regra sempre. Né? É importante se ter essa noção aí. Tranquilo, gente? Tudo tranquilo? Posso seguir? Alguma pergunta aí? Sim, Joades, boa pergunta aí. A glicose é hidrato de carbono? Não hoje, Crislene. A Crislene, perdão, Crislene, quando disse que não me ouve, os outros me ouvem aí, a dúvida é se o problema é meu, do meu, enfim, do meu áudio aqui. Me confirma se os outros me ouvem, tá ok? Tá bom, Crislene. Vê aí, confere que aparentemente é algum problema do seu áudio aí. Eles estão me confirmando que me ouvem. Então, respondendo a importante pergunta aí do... Então, essa diluição pode ser feita com água, ácido e base? Sim, e ou, tá, Clara? E ou o outro também, ou um deles apenas, enfim, isso varia de caso a caso. Isso é estudado, inclusive, né? Não há assim, um procedimento exato para cada biomassa. Está sendo, de verdade, pesquisado, desenvolvido. Tenta sair e retornar, tá bom, estou acompanhando. Ok, claro, tranquilo. Então, eu não estou querendo perder a importante pergunta do Joab. Espero que tenha respondido a Clara aí. A glicose é hidrato de carbono? Sim. O que seria um hidrato de carbono? Deixa eu rascunhar numa tela aqui, ó. Essa tela é boa com rascunho aqui. Então, pegando a caneta aqui, pela importância dessa pergunta, me permitam rascunhar aqui, ó. Pense assim, ó. 6 carbonos, né? Então, a glicose, você sabe que é o C6H12O6. Eu gostei muito quando um professor me mostrou isso aqui a primeira vez. Olha, 4, 5, confira comigo aí. Tem 6 carbonos desenhados aí? Tem. Por que o nome é carboidrato? Porque a água pendurada no esqueleto de carbono. Simples assim. Você vai falar, como assim, professor, água? Água não é HOH? Você vai botar OH para um lado, tá? E H para o outro. Vai fazer isso em cada carbono. Sendo que um dos carbonos, o da extremidade aqui, ó, ele tem a ligação típica da glicose, que é a carbonila, o C dupla O. Tá? Mas nos outros carbonos, pense que você vai alternando o quê? O OH para um lado, tá? E o H para o outro. Então, eu estou a rigor o quê, gente? Quando a gente fala de HOH, concordam que, assim, de forma popular, eu podia dizer que eu estou pendurando água nos carbonos, ok? Se tem OH para um lado e hidrogênio para o outro, isso é água, é H2O. Eu, em cada carbono, estou colocando água, por isso é carboidrato, por isso é um hidrato de carbono. E isso é macroscopicamente, não é visível, é redundante eu falar isso, porque o que é macroscópico é visível, mas enfim, você pegando açúcar, né? Aquele açúcar nosso de cada dia aí na cozinha, esquentando ele muito lentamente em banho-maria, conhece o banho-maria, e observando, você vai ver, ok, melhorou o áudio, enfim, esquentando o açúcar em banho-maria, e você vai ver que antes dele liberar aquele cheirinho típico de açúcar queimado e escurecer no visual, o açúcar começa a amarelar aos poucos e ele fica molhado. Isso é exatamente a água que está sendo liberada do esqueleto de carbono, daí carboidrato. Eu não sei se foi claro, mas enfim, eu estou querendo te mostrar que você tem água em cada carbono pendurado. Então, eu estou te rabiscando aqui, te mostrando claramente que a gente tem um esqueleto de carbono aguado. Nada como uma definição simples, né? Isso pego emprestado de um grande professor meu de bioquímica, que ele dizia que o açúcar é um esqueleto de carbono aguado. É bacana a simplicidade, né? E, enfim, isso é plenamente comprovado. É daí o nome, tá? Carboidrato ou hidrato de carbono. Ok? Tranquilo aí? Posso seguir? Alguma pergunta sobre isso? Não? Valeu, João. Disponha.
Então, continuando aqui, gente, eu estava nessa tela, e pergunto se está claro isso, a gente resumiu que o pré-tratamento deseja abrir essa estrutura de celulose lignina e deixar a glicose disponível, enfim, para a reação específica de fermentação. Essa tela aqui, de certa forma, mostra isso também, não é porque, deixa eu olhar melhor a tela aqui, o pré-tratamento, esse aqui a hidrólise enzimática, a fermentação, isso aqui um estoque, a logística, enfim, dando uma ideia de transporte disso, né? Isso aqui é a fonte de biomassa, enfim, da fonte de biomassa até o etanol, no nosso exemplo, aí sendo distribuído. O que essa imagem nos mostra aí. Aqui uma imagem mais industrial, né, das rotas enzimáticas, enfim, uma fábrica de biocombustíveis 2G, recordando o conceito de biocombustível quando temos o combustível, por exemplo, o etanol obtido da cana-de-açúcar diretamente, ou do milho, a partir da fermentação que estamos falando, isso seria o etanol 1G. E o que seria o etanol 2G? Seria o obtido por fermentação também, mas de resíduos, lembram? Estou só recordando o conceito de 1G e 2G. O 1G é quando um alimento diretamente é direcionado para a produção de biocombustível. Então, você para de transformar a cana-de-açúcar em açúcar, né, e transforma ela em etanol. Mas você pode fazer isso com resíduo, com bagaço da cana. E aí seria um etanol 2G. Resumindo, os biocombustíveis 2G são obtidos a partir de resíduos da biomassa. Esse é o conceito importante aí, porque tem um viés ambiental e um viés de não fazer com que os biocombustíveis disputem com a produção de alimentos. Está claro, gente? Tranquilo? E aí as rotas enzimáticas, aí, aqui está mostrando que a pessoa aí, o técnico, está pegando um resíduo de biomassa para botar, para sofrer o processo fermentativo, ou seja, caracterizando que vai sair daí um biocombustível 2G. O pré-tratamento, de novo, uma outra visão do que eu já expliquei anteriormente, mas aqui mostrando outras estruturas, né? Mas também, lembram, eu falei de um ácido diluído participando do pré-tratamento, e aí já uma separação da celulose e da hemicelulose, restando aqui a lignina, né? Enfim, seria um caminho aí de hidrólise do resíduo. Eu linkei esse chilanase aí para você ver o que seria. Isso seria um tipo de açúcar, só para quem quiser olhar depois, não vou entrar nisso agora. Mas essa imagem repete a explicação anterior minha, aquela bonita aí, enfim, coloquei ela também. Aqui uma visão ainda do conceito do etanol 2G. Então, quais seriam as opções de produzir etanol 2G? Palha e bagaço de cana-de-açúcar, né, aqui em cima, os resíduos do milho, os resíduos de floresta em geral, de árvores, de galhos, e qualquer resíduo, né? Aqui está escrito outros resíduos agrícolas, enfim, a partir de resíduos você tem o chamado biocombustível 2G. E aí uma imagem bem rural, né? E perceba que resíduos aí, né? Sendo carregados para produzir combustível 2G. Etapas, em resumo, da produção de etanol 2G. Fabiana entrando, seja bem-vinda, Fabiana. Então, se é necessário, né, uma recepção dos grãos, do resíduo, seja eles forem, né? Claro que se tem que pesar isso, para ter noção aí, tem uma etapa de moagem, liquefação, cozimento. Então, entenda que tudo que eu falei até agora, essa sequência aí, é para preparar a biomassa, no caso aí, o resíduo da biomassa, para, enfim, fazer a fermentação. E aí, depois da reação de fermentação, eu expliquei que precisa de quê? Da destilação para que se possa aumentar, no exemplo do etanol, o teor de etanol, que a fermentação não gera um teor, uma porcentagem de etanol desejada. Isso aqui é uma imagem do etanol já, no laboratório, e a expectativa de redução de custo do etanol 2G, quando se fala, né, e é o título do nosso curso de combustíveis renováveis, a pergunta que não se pode calar nunca, não, a pergunta que fica, né, se tudo isso tem um custo compensatório, né, gente?
A questão custo é importante em qualquer setor industrial. Então, eu estou mostrando para vocês nessa tela a perspectiva, no caso aí do etanol 2G, ter custos menores do que o petróleo por barril até 2025. Isso hoje está mais fácil, está bem mais fácil, por conta de todo um contexto mundial. Hoje o petróleo está muito acima de $40 o barril, está mais do que o dobro disso. Enfim, isso está plenamente viabilizado o etanol no Brasil. E, claro, aí tem toda uma questão política de desatrelar o preço dos combustíveis. Enfim, não me importa aqui a questão política no curso nosso, mas eu estou te mostrando que existe sim, né, e esse sim é gigante, uma viabilidade de custos especificamente. Estamos falando do etanol comparado, por exemplo, à gasolina, comparado aos derivados de petróleo. Deixa eu ver quem chegou aí. É o Lucas. Seja bem-vindo aí, Lucas. Então, aqui, falando um pouquinho da transesterificação, eu quis começar logo com uma reação aí, e essa bonita imagem do biodiesel, né? Ele fica com óleo clarinho, às vezes um pouco mais escuro, mas enfim, quem seria esse tal biodiesel, o segundo, então, o segundo combustível renovável que desejamos falar? Acabamos de falar do etanol 2G e do 1G, né? A partir da fermentação. Então, em resumo, a transesterificação deseja chegar ao biodiesel. Quem seria o biodiesel? Então, a matéria-prima para produzir, para chegar no biodiesel, seria essa estrutura aqui, ó, que claramente isso seria o quê, gente? Um óleo ou uma gordura, né? Então, você tem aí, ó, a possibilidade da reação aqui com um álcool, né, um ROH, e aí você obtém como produto esse cara à direita, essa estrutura direita aqui, que é a glicerina, a gente volta a comentar isso, e esses ésteres, né? Cadê éster? Você vai falar onde é que está vendo éster? Isso aqui é um éster, esses três aqui são ésteres, né? Esses ésteres serão o biodiesel, né? Então, numa visão mais simples, perceba que essa estrutura química aqui é um éster e isso, a rigor, é um biodiesel. Então, está escrito aí a obtenção de ésteres graxos por transesterificação de glicerídeos superiores e embaixo por esterificação de ácido graxo inferior. Mas vale esse conceito inicial importante de que o biodiesel, tranquilo, Fabiano, que o biodiesel é um éster, ok, gente? Importante essa informação inicial, e sendo um éster, ele será obtido a partir de álcool, ou seja, olha que interessante, acabamos de falar do álcool, do etanol, e vocês sabem que existem outros álcools, mas esses álcools serão matéria-prima da produção de biodiesel. Então, veja que o álcool ele ganha importância, falamos do álcool do etanol 1G e 2E, mas esse mesmo álcool, ou o metanol, tanto faz se o etanol ou o metanol, eles serão usados na fabricação de um outro combustível renovável, que é o que estamos falando agora, o biodiesel. Resumindo, o biodiesel depende de ter álcool em quantidade. Ou seja, não se consegue ter uma grande produção de biodiesel se antes não tivermos a obtenção de álcool, por exemplo, do processo fermentativo. E por isso coloquei nessa ordem a aula. Está claro? O álcool necessariamente vem antes do biodiesel, porque ele, álcool, é usado na fabricação do biodiesel. E, por acaso, aconteceu assim no Brasil. São os dois grandes programas nacionais. Quando eu falo de programas nacionais, gosto de enfatizar essa palavra, porque o programa nacional, gente, todo grande país tem isso, ele independe de partidos políticos, ok? E quando tem valor nacional, ele deve sempre seguir. Então, o etanol foi surgido lá no regime militar, né? Está aí até hoje, dada a importância dele, independente de concepções, de preferências políticas, pela grandeza que ele representa para o Brasil, né? E o biodiesel surgiu nos anos 2000, né? E foi intensificado nos anos 2000, no governo Lula, no governo PT, enfim, duas áreas políticas bem distintas, mas cada uma trouxe uma contribuição enorme para um projeto de Brasil com combustíveis renováveis. Eu acho que isso importa sempre, né? A gente tem uma visão
do país acima de questões partidárias. Então, tipo, não tem por que deixar de ter etanol. Ah, mas foi o governo militar que gerou. Parabéns para o governo quando gerou isso, entende? É a minha visão aí. Eu acho que as questões nacionais estão acima de questões de partido. Importante deixar a minha opinião aí. E esses dois combustíveis, né, renováveis, o etanol e o biodiesel, foram gerados em governos muito diferentes, e pela excelência dos dois projetos, do etanol e do biodiesel, eles estão aí muito bem-vindos na matriz brasileira até hoje. Aqui uma outra imagem muito bonita do biodiesel, num Becher aqui, né? E aqui em laboratórios, ensaios de laboratório, e um resumão aqui que eu gostei também, o Sol, aquele papo de toda energia vem do Sol. Essa reação central aqui que vocês conhecem seria a fotossíntese, né? Então, a fotossíntese gerando a glicose, e essa glicose permitiu a geração do etanol na fermentação, que falamos antes agora, né? E agora, enfim, o etanol sendo usado, ou o metanol, os álcools sendo usados para produzir o biodiesel. Perceba que tem um encadeamento tanto histórico, quando falei, né, da geração do projeto do Proálcool anterior ao projeto do biodiesel, e o biodiesel só foi possível no Brasil, porque tínhamos, em função do Proálcool, uma quantidade de álcool que nos permite pensar e produzir uma grande quantidade de biodiesel. Perceba, gente, como as ações nacionais e energéticas desse setor são tão importantes que sejam conectadas e que não sejam descontinuadas, é isso que eu quero destacar, enfim. A pergunta do Joades. Aqui no Brasil a produção é etanol 2G ou 1G? É majoritária, Joades, de 1G, mas é crescente a de 2G. Quando eu falo majoritária, eu não teria certeza de um número, mas com medo de errar, eu te digo que mais de 75% é 1G. Mas é bem mais que isso, eu não tenho certeza o quanto mais. Entendeu? O 2G está iniciando o aumento da participação dele. Aí, mais detalhe, melhor explicado nessa tela, eu achei bonito isso aí, bem claro, a esterificação. Né? Então, com muita tranquilidade, aí no processo de transferificação para obtenção de quem? Do biodiesel, os triglicerídeos, onde é que tem triglicerídeos? Presentes no óleo, né? Ou em gorduras, enfim, são transformados em moléculas menores. Quem são as moléculas menores? O próprio éster, que é em si o biodiesel. Né? O éster do ácido gráfico é, por definição, o biodiesel, a partir de um agente transesterificante, que é o álcool primário, e um catalisador base ou ácido, mas focando na reação. Percebam que aqui à esquerda, me permitam cercar isso tudo aqui, ó, essa estrutura é o triglicerídeo. E de forma bem didática, essa imagem mostra que esse pedaço aqui, ó, do triglicerídeo, esse pedaço aqui, que eu estou pintando em amarelo, ele vai se juntar aqui, ó, ele vai estar aqui, seria esse trecho aqui, ó, que vai se juntar a esses três grupos OH para formar a glicerina. Né? Então, como é que forma a glicerina? Esse OH da glicerina, esses OHs aqui da glicerina, eles vieram de quê? Do grupamento álcool, aqui nesse exemplo, o metanol. E esse CH3 do metanol aqui foi se juntar onde? Ó? O CH3 foi se juntar na ponta dessa ligação aqui que foi quebrada. Deixa eu mudar a cor. Ó. Então, perceba que foi quebrada essa ligação aqui. Gente, ó. A queda de ligação foi aqui. Estão vendo isso? Esses três pedaços aqui, ó, se juntaram aqui a três grupamentos CH3. E esses ésteres que aqui estão, são, por definição, o biodiesel. Eu não sei se está clara essa reação para vocês aí. Tem gente da química e tem alguns que não são da química. Mas, resumindo, esse canto, né, esquerdo seria o óleo vegetal ou a gordura, o CH3OH, o metanol ou o etanol, seria o álcool. Essa estrutura aqui, que são os ésteres, por definição, o biodiesel é um éster, e a glicerina seria
produto aí, e vale o destaque meu, eu pergunto a vocês, sobre os usos da glicerina, porque a princípio a glicerina seria um rejeito aí, né? Mas qual é a importância da glicerina? Ela pode ser usada como anticongelante, né? E também é usada como adoçante, e é base de formulação de explosivos, de tintas, que mais que eu me lembro, de lubrificantes. Mais recentemente, você vê vários usos da glicerina em cuidados com a pele, com os cabelos, eu diria, na área aí de cosméticos, tá certo? Tem muitos usos da glicerina, mas ela seria, a princípio, aí um rejeito, né? Um subproduto da produção do éster, que é o biodiesel, tá claro? O que eu destaco é como que a produção, pelo fato, né, da produção de biodiesel ser crescente, a quantidade de glicerina gerada é crescente. Então, são muito bem-vindos processos que usem a glicerina para produzir outras coisas. Todos esses usos que já existem da glicerina não dão conta da grande quantidade de glicerina que é gerada no Brasil. Então, resumindo, tem uma sobra de glicerina. Então, os químicos aí de plantão, se vocês criarem outros processos que usem a glicerina como matéria-prima, isso é super bem-vindo do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico também. Tranquilo aí, gente? Querem falar? Querem perguntar alguma coisa? Como estamos? Está claro isso tudo aí? Glicerina é um presente de Deus para a gente, dá para usar um monte de coisa. Verdade, Natan? Sim, tem muita opção. Mas, como falei, são bem-vindas opções novas, né? Porque a quantidade de glicerina gerada é que sempre se deseja mais biodiesel, entende? Então, todos esses usos que já existem, ainda assim sobra glicerina, né? Na verdade, porque a produção de biodiesel é muito grande. Aí eu deixei essa imagem para vocês, né? E um destaque, gente, importante, no final desse material, eu vou enviar para vocês, material que eu falo PowerPoint, a aula eu envio sempre, mas vou enviar hoje no grupo lá, e vou botar no Classroom. O material da aula anterior, material que eu falo em PowerPoint, da aula anterior e esse, né? E nesse especificamente de hoje, da aula 5, eu tive a preocupação de, no final, colocar alguns links de empresas e de chances aí de estágio, de emprego. Eu quero crescer nesse sentido, o curso, no final dele, gerar um espaço para que eu, quando saiba de algum curso ou de algum estágio, quem sabe de um emprego nessa área, ter um canal de divulgação para vocês, me cobrem isso do meio para o fim do curso. Mas, enfim, isso é um curso gratuito da Embrapa, especificamente sobre biodiesel. Depois vocês cliquem nesse link aí, né? Ele vai estar linkado no próprio PowerPoint, você consegue entrar nele. Aqui, uma visão da soja, né? Uma imagem bem do campo, e a usina do pré-tratamento da soja, e mostrando que a soja tem um uso enorme como farelo, né? Como alimento animal, tá certo? Mas já no óleo de soja, que é bastante caseiro para a gente, estaria presente a estrutura do triglicerídeo, recordando, foi esse triglicerídeo que é matéria-prima de quem? Está ele aqui, né? O triglicerídeo é isso aqui, ó. É matéria-prima de produção do biodiesel. Eu estou te mostrando que o próprio óleo de soja, ok? Ele é matéria-prima do biodiesel também. Você vai falar, por que você está falando também? Porque duas produções enormes do Brasil, quais sejam? O próprio óleo de soja, que é um triglicerídeo, e a enorme produção que o Brasil tem de etanol, são as duas matérias-primas do biodiesel. Não sei se estou sendo claro, eu estou querendo destacar o quê? O quanto o biodiesel é viável no Brasil, porque o Brasil é grande produtor das duas matérias-primas que se precisa para o biodiesel. E, por exemplo, é o triglicerídeo obtido a partir da soja, o Brasil é simplesmente o maior produtor de soja, e a grande quantidade de etanol que o Brasil produz. Percebam como uma biomassa gera a possibilidade de se ter outro. E, enfim, um combustível renovável aí, gerando a possibilidade de um segundo, que é o biodiesel que eu estou mostrando, é filhote dependente de uma grande quantidade de álcool que o Brasil tem.
esse triglicerídeo está nos óleos vegetais, eu só peguei o exemplo aí do óleo de soja. E aí o que se faz? Eu estou, claro, falando do processo de obtenção do biodiesel ainda. Num reator, né, o que é colocado dentro do reator? Esse triglicerídeo, que a gente acabou de mostrar que pode vir do óleo de soja, e um álcool. Lembra? A reação de obtenção do biodiesel é a partir de um triglicerídeo com um álcool. Isso dentro do reator, que é essa imagem aqui que eu montei aí, você deseja dentro do reator obter o quê? O éster, que por definição é o biodiesel, estou repetindo isso sem gravar. E esse glicerol aqui é a glicerina. Tá certo? Então, isso dentro do reator vai ter a reação desejada aí. E aí, o que acontece? Dentro do reator, você tem, depois dele, perdão, na etapa seguinte ao reator, você teria um processo de decantação, de separar os dois produtos. Quem são os dois produtos da reação de esterificação? O éster, que é o próprio biodiesel, já falamos, a glicerina. Pois bem, e aí, como separar o éster, que é o biodiesel, da glicerina? É o que eu mostro aqui, ó. Uma decantação, porque a glicerina vai estar embaixo e o biodiesel, que é o éster, vai estar em cima. Né? E eles se separam não só por densidade, mas também por polaridade. Né? Enfim, claro, é necessária essa separação do biodiesel, que é, no caso, o produto desejado aí, da glicerina, que nesse momento é um resíduo do processo, mas como vimos, tem vários outros usos. Tranquilo aí? Como estão? Querem perguntar aí? É o Otávalo chegando, seja bem-vindo aí, Otávalo. Tranquilo, gente? Posso seguir? Então, aí existe um tratamento da glicerina, foge ao foco nosso, que a gente está falando do biodiesel, mas, claro, destacando o que já tínhamos falado, de que tem outros usos, né? Da glicerina aí, enfim, ela não é um rejeito, ela só está sobrando porque a produção de biodiesel é grande. O álcool em excesso é recuperado. Você vai falar que álcool em excesso? Como assim? Lembra? A reação não era... Qual era a reação, gente, de produção do biodiesel? Não era o óleo vegetal, o triglicerídeo com o álcool? Na indústria você tem muito peso, às vezes toneladas e volumes enormes, tanto do triglicerídeo como do etanol. Então, a nível estequiométrico, sempre sobram deles, e por questões de conveniência do processo, se coloca álcool em excesso. Por isso que está escrito aqui que o álcool em excesso será recuperado. Tá? Isso aqui é uma especificação do biodiesel, que seria o B15. Estamos chegando próximo a ele, em algumas refinarias isso passa, mas, enfim, não se deseja que até 2023, ano que vem, né, se tenha o B15. O que é o B15? O diesel que chega nos caminhões nossos, no Brasil, ele já tem 15% de biodiesel misturado com o diesel de petróleo. Então, isso na indústria a gente chama de blender. Né? O blend, em inglês, é misturar. Então, o que seria, só para escrever e ficar na sua memória aí, esse jargão da indústria aqui, ó, o blender é uma mistura. E o que eu estou dizendo para vocês? Que o diesel que está nos caminhões brasileiros, aí, que está nas bombas dos postos de combustíveis do Brasil inteiro, já é um blender, já é um mix, né? Uma mistura do diesel de petróleo e chegando perto de 15% de diesel renovável, enfim, de um combustível já renovável. Claro, isso será crescente. Ok, gente? Perguntas aí. Até qual percentual já alcançamos, professor? Estamos perto do 15%. Atualmente, qual o tipo de diesel? Então, existem vários tipos de diesel, eu comento à frente. Né? O diesel, genericamente, que você compra no posto, eu estou te dizendo que ele está quase com 15% de diesel renovável. Então, você tem lá 85%, 1 litro de diesel, né? Você coloca no carro, no caminhão, no ônibus. 85% é diesel de uma refinaria de petróleo e 15% já é diesel renovável, ou seja, já é biodiesel misturado aí. Ok? Tranquilo? Isso aqui só uma curiosidade de legislação, gente, até porque isso vai explicar o que eu desejo destacar à frente, que são os tipos de diesel. Né?
Então, são resoluções da ANP. A ANP é a Agência Nacional de Petróleo, que regula todas as normas, e não só de combustíveis, mas de biocombustíveis, ou seja, de combustíveis renováveis. Então, o destaque de que tem 3 resoluções da ANP. Essa primeira, não importa o número, né, estabelece os requisitos, né? Requisitos é o que se deseja, né? As análises de laboratório que se deseja, que chama também de especificações que se deseja para a produção e comercialização do biodiesel. Depois, uma outra resolução que fala mais das especificações de qualidade. A primeira difere da segunda porque ela fala mais de requisitos do comércio. Na verdade, a segunda fala mais de questões de laboratório, da qualidade dele. E outras questões, né, como obrigatoriedade de aditivação, enfim, tem várias legislações aí. E a terceira, os requisitos para autorização da produção de biocombustível para consumo próprio, o que é difícil porque, em regras, isso vale como regra para a biomassa, regra para o foco do nosso curso, que é produzir combustíveis renováveis. Quando você aumenta a escala, quando você tem uma unidade industrial, um volume maior produzido, os custos diminuem. Então, se pode ter um consumo próprio, por exemplo, numa unidade rural, enfim, existe uma legislação desejando permitir e regular, né, com as regras, tranquilo, Lucas, enfim, regulando esse consumo próprio. Mas, em regra, um consumo próprio não seria rentável, não teria um custo baixo. É um destaque que faço aí. Aqui os tipos de biodiesel, eu vou explicar um pouco aqui, enfim, isso pode gerar dúvida para vocês, e eu depois tento fazer uma aula sobre os tipos de diesel e enviar para vocês, uma aula que eu falo numa aula no canal, né? E extra, além dos nossos horários de aula aí. Então, eu destaquei 3 tipos de diesels no plural, né? Um primeiro que é o biodiesel que falamos na aula até agora, que ele é abreviado FAME, FAME com iniciais em inglês desse Fatty Acid Methyl Esteres. O que seria? Seria o diesel, que é um éster, né? O nome está dizendo, a gente viu, derivado de o que seria fatty acid. Seriam ácidos graxos, seriam os ácidos que foram obtidos do triglicerídeo, né? A gente obteve o diesel, o éster, que é o diesel, a partir do triglicerídeo e de um álcool, por isso tem um metil aí. Tem algum áudio aberto aí, gente? Confiram, por favor, quem é. E o HVO seria um segundo. Então, o diesel, o biodiesel que falamos até agora, ele é apelidado, né, em estudos biocombustíveis, combustíveis renováveis, de FAME, de FAME. Tá? Tem alguém com áudio aberto? Confira, por favor, aí, gente. Eu não sei quem é, não. E um segundo tipo seria o diesel verde, que chamam de diesel verde, e que tem essas iniciais HVO, que é um óleo vegetal hidrotratado. Hidrotratado é sinônimo de hidrogenado. Eu não consigo perceber o áudio que está aberto aí. Deixa eu ver se consigo perceber aqui para pedir o favor de desligarem. Não consigo. Eu teria que. Aí, obrigado, quem percebeu aí, obrigado. Obrigado. Então, o HVO é o óleo vegetal hidrotratado. O que eu quero destacar para vocês, gente? Em resumo, os óleos vegetais, eles são ricos em insaturações. Então, eles teriam as famosas duplas ligações para quem não é da química. Claro que numa cadeia, os óleos vegetais variam, e a maioria entre 16 e 18 carbonos na cadeia carbônica, mas com 2 ou 3, em regra, insaturações, ou seja, dupla ligação entre os carbonos. E essa dupla ligação gera o que a gente chama, no controle de qualidade, de instabilidade de oxidação. Então, o diesel não pode ter muitas duplas ligações, o que existe naturalmente na matéria-prima, que é o óleo vegetal, que é o triglicerídeo. Então, como se diminui ou acaba com essas insaturações? Hidrogenando. Né? A hidrogenação de alceno produz alcanos. Em outras palavras, a dupla ligação, que é isso daqui, entre os carbonos, se transforma em ligação simples a partir de um processo de hidrogenação.
é o que está sendo chamado em inglês aqui de hydrotreated vegetable oils, né? Seriam os óleos vegetais hidrotratados, um nome bonitinho para hidrogenado, né? Então, resumindo o que eu escrevi aqui, a hidrogenação dos óleos vegetais, o que ela tem de bom? Ela retira a dupla ligação, transformando a dupla ligação em ligação simples nas cadeias dos óleos vegetais, e daí se obtém um diesel, né? Por que é um diesel? Na verdade, o que caracteriza cada combustível é o tamanho médio da cadeia. Então, como falei para vocês, a maioria das cadeias carbônicas do diesel, independente do tipo de diesel, para ser diesel tem que ter maioria de cadeias de carbono entre 16 e 18 carbonos. O diesel tem algumas poucas cadeias menores que 16 e algumas maiores que 18, mas pense que a maioria do diesel está nessa faixa aí. Só que nessa faixa, cheio de insaturação, cheio de dupla ligação, isso não é bem-vindo, isso vai ter um prazo de estocagem, de validade, enfim, uma instabilidade, oxidação que não é desejado, e se chega a essa estabilidade com hidrogenação. Tá claro? Então, até agora falamos de dois tipos de diesel. O original, que explicamos, obtido a partir de triglicerídeos e álcool, né, que é o éster, que é o biodiesel clássico, vou chamar assim, que apelida com essas iniciais desse nome em inglês, então chamam, no jargão aí dos biocombustíveis, chamam de biodiesel ou de biodiesel FAME, né, aportuguesando o FAME, ou o biodiesel HVE, que não é um éster, percebam a diferença? Então, esse daqui é um éster e esse daqui é um óleo vegetal que foi hidrogenado, enfim, ele está rico em cadeias saturadas e isso dá estabilidade ao diesel. E esse diesel HVO é afinidade de diesel verde. Mas perceba que é um segundo tipo. Mas o que eles têm em comum, tanto um como dois? Estão nessa faixa entre 16 e 18 carbonos, a maioria das cadeias de carbono que caracteriza o diesel. Está claro isso? Mais um detalhe, esses dois diesels que comentamos até agora, e eu escrevi em verde por isso, são diesels o quê? De origem vegetal, ou seja, seriam sim combustíveis renováveis, ok, gente? Esses dois que citei até agora, o 1 e 2, e por conta disso eu escrevi eles, né, em verde, percebam isso, eles são diesels renováveis, para eu ter escrito eles em verde. Eu pergunto na tela, o número 3 está escrito em verde? Observe aí. Ó. Não está, né? Eu escrevi o número 3, o chamado diesel A, em preto, porque ele é fóssil. Então, esse seria o diesel clássico fóssil do petróleo. Então, já te falei de 3 diesels no plural. Né? O biodiesel clássico, que é um éster, o biodiesel hidrotratado, né, que é chamado de HVO ou diesel verde, e o terceiro tipo, que é o clássico, antes de existir esses combustíveis renováveis, que era o diesel do petróleo, e ele está hoje nos 85% que a gente viu. E surgiu, isso é patente da Petrobras, um quarto tipo, que é chamado HBio, que eu passo para vos explicar agora. O que seria o HBio? É o diesel A, ou seja, ele tem um pouco do fóssil aqui, ó, ele tem uma parte de diesel A, mas perceba que se deseja ter somente até 20% de diesel A, então a ideia é que o HBio seja um combustível fóssil apenas em 20%, perceba? Ele já vai ser 80% renovável, né? E esse também é chamado de diesel verde, eu estou falando isso que pode confundir, né? E às vezes se fala de um trocando pelo outro, então eu estou falando a nível de imprensa, a nível de noticiário, tá, gente? O pessoal fala de diesel verde, às vezes está falando do HVO e às vezes falam do diesel verde falando desse HBI. Mas perceba que o HVO era a partir de óleos vegetais. O HBI que eu estou explicando agora, ele é uma mistura do diesel de petróleo, limitado ao máximo de 20%, com o quê? Um blender. E o que é um blender? Uma mistura de unidades na Petrobras de hidrotratamento. Melhor explicando isso de um outro jeito. Vocês entenderam que esse daqui, o hidrotreated
era feito por hidrogenação. Lembra que eu escrevi e apaguei isso? Né? Que eu disse que você hidrogenava os óleos vegetais? Pois bem, o que seria o H-bio? O H-bio nas refinarias da Petrobras, que recebem um desses dois, né? Um desses dois, não, perdão, que recebe o segundo, a refinaria pode receber o HVO, né? E misturar ao diesel A e, antes de vender, hidrogenar. Esse HDP aqui, ó, é hidrogenação. Então, de novo, o H-bio é também um diesel hidrogenado. O que é destaque nessa fala minha até agora? A palavra hidrogênio. Ele é o cara dos combustíveis renováveis. Por isso, vamos dedicar uma aula, pelo menos, aos processos de produção do hidrogênio. Percebam que estamos falando de hidrogenar no diesel do tipo 2 aqui e no HBI. Então, eu estou mostrando para vocês o quanto no processo de refino clássico dos derivados de petróleo a hidrogenação é importante. E agora, de novo, a hidrogenação presente nesses dízeis verdes, né, que são combustíveis renováveis. Então, os combustíveis renováveis não abrem mão de serem várias vezes hidrogenados, e eu tentei mostrar isso minimamente aqui. Claro que não tenho assim, a pretensão de ter explicado isso com perfeição, isso não é fácil, eu fiz um resumo muito curto aí na tela, mas, enfim, fico aberto a alguma pergunta, alguma explicação, aí, alguma dúvida que surja, eu não acho fácil entender isso. Eu tentei fazer um resumo numa tela e, enfim, disponha de perguntar a mim agora, no final da aula, ou depois, se eu desistir. Percebam que eu não falei de uma linha lá no final, que é o SPK, mas é uma pergunta no chat aí. Mestre, é possível visitar algum local que produz esses combustíveis renováveis? Excelente pergunta, Vanus. Então, as refinarias da Petrobras, na verdade, já fazem essa mistura aí, mas elas recebem, né, sendo mais específico da sua pergunta, esses combustíveis renováveis de outras áreas. Então, na verdade, claro que é possível visitar, e é super interessante a tua pergunta, e a gente, por exemplo, poderia pensar numa visita dessa, né? Eu tentar marcar isso, não me recordo se Vanus é aluna do IFRJ, mas, enfim, seria super bem-vindo para os alunos do IFRJ, e aí eu convidaria vocês aí depois. Fica isso como uma proposta pós-curso, né? Mas o que eu te destaco, Vanus, e aos presentes, é que essa produção, especificamente dos diesels, né, do biodiesel, ela, do tipo 1 que eu estou falando aí, né, do FAME lá em cima, que é o biodiesel original, que é o de éster, né, esse aqui, ó, o primeiro biodiesel que a gente comentou, que é o biodiesel. Quando se fala simplesmente biodiesel, é esse biodiesel do éster, né? Ele é produzido em locais, em lugares, fisicamente falando, diferentes das refinarias da Petrobras. Então, existe uma produção descentralizada desse biodiesel, que é um éster, e ele depois é misturado nas refinarias da Petrobras ao diesel fóssil, né? E também existem unidades separadas de produção do diesel HVO, que é esse hidrogenado, né? Os óleos vegetais hidrogenados também são produzidos em unidades distintas das refinarias de Petrobras. Então, resumindo e tentando... é aluna do Cefet, Maria da Graça. Ok, Vanusa, mas vale um contato que eu posso fazer, inclusive, com os professores daí. Você me cobre isso, enfim, um trabalho pós-curso aí. Mas, resumindo, o tipo 1 e 2, que aqui estão na tela, eles são produzidos fora das unidades de refino da Petrobras, ou seja, caracterizando uma produção descentralizada e local, e, em regra, em áreas mais rurais do que metropolitanas, do que urbanas, e depois, né, são enviados à refinaria da Petrobras para produzir tanto o HBio, que é feito, é misturado, e daí esse nome que eu destaquei de blender, né, de mistura. O blender, a mistura que é feita na refinaria da Petrobras, e, na verdade, eu não escrevi o diesel A aqui, que é uma mistura do fósforo hidrogenado, também é produzido na refinaria da Petrobras. Então, é interessante essa pergunta, eu espero ter respondido em parte, Vanu. Você me diga se quer falar alguma coisa mais aí. Eu disse que não falei dessa linha final, que é o SPK,
que é esse sintetase de parafina e querosene. O que é isso em língua nossa, né, em português? Seria um querosene sintético, e ele pode ser um bioquerosene, né? Você vai falar, mas professor, o senhor está falando de diesel porque veio jogar o querosene aí. Porque esses mesmos processos, o HVO e o HBio, enfim, esses processos, eles também geram o querosene. Porque lembram, importante eu fechar com essa definição para vocês. Eu disse que de forma aproximada, não é apontador não, estou querendo caneta. De forma aproximada, eu disse que o diesel tem principalmente os tamanhos de cadeia carbônica entre 16 e 18. Quando a gente fala principalmente, é a maioria, tá, gente? Mas, repito, o diesel ele vai antes do 16, cadeias menores fazem parte da mistura de diesel e cadeias maiores também fazem parte da mistura de diesel. Pois bem, isso é D de diesel. Quem seria o querosene? O querosene, teoricamente, ele seria do 12, a maioria das moléculas do querosene seriam cadeias de carbono entre 12 e 15 ou 14, eu vou escrever 14 aqui de propósito para não incluir o 15 para te explicar melhor isso. Né? Então, o querosene, a maioria das moléculas que estão lá, estou escrevendo aqui que é de querosene, é melhor escrever QAV, que a gente prioriza na refinaria o querosene de avião. O fóssil, o clássico e os renováveis, que é o que se está falando especificamente agora desse SPK lá embaixo. Pois bem, perceba que, em resumo, as cadeias de carbono do querosene são um pouco menores que as cadeias de carbono do diesel. Mas você pode e deve me perguntar, cadê o C15, né? Eu esqueci dele, eu estou com preconceito contra o C15. Não, o C15, ele tanto pode estar numa mistura de querosene, como pode estar numa mistura de diesel, percebem? É isso que eu queria destacar para vocês. Então, existe uma interseção aqui de tamanhos de cadeia de carbono que tanto podem estar num blender de diesel, como podem estar num blender de querosene, que são cadeias um pouco menores. Tá? E quem separa isso, ou seja, quem prioriza, né, industrialmente, que o processo prioriza os carbonos de 16 a 18, que a gente chamaria de diesel, e aqui mesmo o processo separa os de 12 a 14, que seria o querosene. Quem faz isso são as unidades de destilação, típicas de uma refinaria. Né? Seria um processo de separação de tamanho de cadeia carbônica. Mas nessa visão da hidrogenação está também o querosene sintético. Está também, quando eu falo está também, eu estou dizendo que é um processo assemelhado ao que gerou esses tipos de diesel. Ou seja, existe todo um desejo mundial, e isso é objeto de estudo, de se ter querosene, combustível renovável não fóssil. É um sonho da aviação, e isso são mais do que sonhos, são metas mundiais de se ter em 2050 e a partir dos anos 2030 uma grande quantidade de querosene renovável nos aviões para evitar o aquecimento global. Mas, enfim, eu não estou falando aqui de querosene, ok? Enfim, abro para dúvidas aí sobre isso. A gente quer falar um pouco de digestão anaeróbica, se der tempo, aí eu não sei como está o tempo de vocês, mas já acho que em 5 ou 10 minutos mais, ou pelo menos começo falando de gestão anaeróbica. Na verdade, fico perguntando agora se vocês querem falar alguma coisa do biodiesel, se estão vivos, acordados, se me ouvem bem. Resumindo, posso seguir? Me respondam isso. 5 minutos para terminar a aula e dar um fim, falando um pouquinho de gestão Sim, anaeróbica. professor, pode prosseguir. Pode? Tá bom. Então, eu posso reiniciar a aula próxima, completando alguma coisa de gestão anaeróbica. Vamos ver o que a gente consegue falar agora aqui. Ó. Então, no marcador de texto, o destaque da digestão anaeróbica, ela vai nos levar a quem? Ao biometano ou biogás no popular. Destaque inicial de que o biogás pode ser produzido a partir de vários resíduos orgânicos, né? Inclusive resíduos de lixo, né? Resíduos principalmente orgânicos mesmo, de lixo orgânico em geral.
né? E acaba que também, inclui também alguma fermentação, é um processo fermentativo também, e no final gera principalmente metano, que é o principal componente do gás natural fóssil do petróleo. Então, na verdade, estamos falando desse combustível renovável, especificamente de metano, que pode, e já é em alguns lugares, substituto do GLP gás natural. Uma imagem bem bonita, isso é na Itaipu Nacional, existe uma produção local lá de biometano. Aqui uma visão por etapas da produção do biometano, mas dando uma lida aqui, fiz essa ênfase aí de que no período de 2010 a 2020, o aumento de rebanhos e aumento proporcional do excremento desses rebanhos possibilitou um aumento da produção do biometano, do biogás, por um processo que é tipicamente um que chamamos de biodigestor anaeróbico. Ele permite obter energia limpa e renovável, é o título nosso do curso, né? Enfim, desculpa a tosse, um combustível renovável que substitui, com todas as propriedades desejadas, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e o gás natural, que não é idêntico ao GLP, de forma simples, para diferenciar para vocês minimamente esses dois combustíveis fósseis. O GLP seria uma mistura de C3, que é um apelido do propano, e do C4, que seria um apelido do butano. Ok, gente? Então, resumindo, o GLP, gás liquefeito, no popular, o gás de botijão, é mistura de propano e butano. O gás natural, que é fóssil também, é mais de 80% de metano apenas de C1, e um pouco de C2, de C3 e muito pouco de cadeias maiores. Resumindo, o gás natural é praticamente metano e o gás de botijão é C3 e C4. O que estamos falando, que é um combustível renovável, o biogás, ele vai ter maioria de metano, mas pode substituir tanto o GLP como o gás natural. De forma simples, temos uma etapa inicial de hidrólise, né? E temos a separação da glicose, e aqui um processo que chama-se acidogênese, e depois chama-se acetogênese, são reações complicadas, eu tentei resumir com essa tela, mas que, enfim, geram CO2 e geram o desejado aí, metano, caracterizando a composição química do biogás. A última etapa ela é bem dessa sequência chamada metanogênese, enfim, o nome explicando que será gerado metano, né? Aqui uma visão de obtenção do biogás. Percebam que nitidamente restos de alimentos nessa imagem aí, ou seja, os restos de alimentos são fontes desse combustível renovável, vejam que interessante. Aqui a decomposição desses restos todos nos chamados bioreatores, né, que enfim, obteriam o biogás ou o biometano. Aqui uma imagem de armazenamento desse gás e uma mini unidade de processamento desse biogás. E são necessários, claro, como qualquer produção de gás, né? Compressores, que vale para o GLP, para os gases fósseis, para o próprio gás natural, e tudo que é gás, claro, vocês sabem também, são armazenados em cilindros. E aí as imagens dos cilindros, e a visão mais ampliada, aí eu vou enviar isso para vocês, da digestão anaeróbica, e obtém o biogás, o biometano. Enfim, é um processo também fermentativo, eu estou falando também que começamos, lembra, a aula com um processo fermentativo que levou ao etanol. E agora estamos falando de novo de um processo fermentativo que vai levar ao biogás, em que a matéria orgânica é degradada a compostos mais simples, muito simples, que é principalmente o metano, né? E que isso ocorre a partir de micro-organismos, né? Até a formação final do gás carbônico, mas do estrelando aí, do desejado, que é o metano. Não sei se dá para vocês verem aqui, está escrito CH4 no final. Essas etapas aí são repetições das telas anteriores que mostrei aí, enfim, uma sequência de hidrólise, acidogênese,
A cetogênese são reações bem complicadas e a final, que é importante, dar nome ao processo, metanogênese, enfim, o biogás seria o metano, ok? Obtido da transformação de resíduos. Espero ter esclarecido aí quem seria o biogás. Uma outra tela aqui em inglês mostrando essas 4 etapas principais. Você pode me perguntar e deve se faria sentido eu especificar cada etapa disso. Faria sentido e é muito interessante. O que falta é tempo nas 8 horas que temos de curso. Então, vai ficar para nós e para mim, e para o IFRJ já me passaram esse desejo, de que eu desenvolva aí um curso de 20 horas, com mais detalhamento disso tudo, mas, enfim, não caberia esse detalhamento no nosso tempo de 8 horas. A mesma tela mostrada de outra forma, o que importa muito é que no final tivemos o quê? Formação de metano, né? Que caracteriza o biogás. Aqui eu vou mostrar isso para vocês aí, vou enviar esse material, mas a curiosidade de que todo esse processo ele é feito por micro-organismos chamados arqueas. São micro-organismos muito primitivos, eles existem ainda, e eles, eu tive curiosidade de pesquisar isso, eu não entendia isso minimamente, né? É bom quando a gente entende um pouquinho. E são essas arcas que promovem a metanogênese, que no final das contas, aqui, a produção do CH4. Deixa eu destacar uma cor diferente aqui, ó. Enfim, né, o biogás é principalmente metano. E vejam que curioso, gente. A gente olha para uma reação dessa, só micro-organismo faz isso, né? Então, perceba aqui, ó, que o metano CH4 foi obtido a partir disso daqui, os químicos presentes, que é o ácido acético, percebe? Então, o ácido acético, enfim, né? Enfim, que é uma etapa final desse processo, ele é convertido a metano. Não pergunte como que eles fazem isso. Quando eu falo não pergunte, não é a mim, é a ciência. São coisas que os micro-organismos sabem fazer e os processos orgânicos não sabem. É por isso, eu estou destacando que, enfim, aqui, o ácido acético foi convertido a metano, tá certo? E depois ainda essas arcas fazem o CO2 se juntar ao hidrogênio para formar o metano de novo. Então tem 2 momentos em que o metano é gerado. Mas me refiro a esse primeiro em que o ácido acético gerou metano. É por isso que temos uma etapa aqui, ó, e a gente falou está aqui em inglês também, em acetogênese, né? Por que acetogênese? Porque foi a partir do ácido acético, cadê o vermelhinho aqui, rapaz? Ele sumiu, está aqui. Por que a cetogênese? Porque foi a partir do ácido acético que esses micro-organismos chamados arqueas geraram o metano nessa etapa final, que é exatamente a metanogênese. Enfim, são coisas que os micro-organismos sabem e a gente, quando eu falo a gente, a ciência do ano de 2022, a gente não sabe como esses micro-organismos tão simples, chamado arqueas, sabem fazer essa química tão misteriosa aí, né? É isso. Outra opção são dejetos da suinocultura, isso é uma imagem gigante de um biodigestor. E deixo essa pergunta, tem claro que existe um sim, né, nessa pergunta. Seria possível obter biogás desses resíduos todos misturados? Sim, gente, né? Eu acho que comentei em aulas anteriores. O lixo é uma riqueza, e é um lixo no sentido de imprestável, de inservível, né, de não ter valor quando se desconhece como processar o lixo. Mas claro que isso é fonte de biogás também, né? E aqui, como disse a vocês, eu deixei alguns links de interesse, todos eles você pode entrar aí. E esse EPE é uma agência, né, um instituto do governo aí, né, de pesquisas energéticas, empresa de pesquisa energética, a abreviação de EPE, um site da Petrobras na área de biocombustíveis, a Embrapa, que tem um valor enorme disso, a Impasa é uma empresa paraguaio-brasileira, muito interessante, eu aprendi isso recentemente, que trata de obter combustíveis renováveis. Aí eu botei o link aí para você ler de curiosidade. E alguns links de interesse que eu estou chamando de oportunidades. Eventos, o último principalmente aqui, que é um curso gratuito que eu farei ao longo da aula e destaco agora no final. Enfim, eu quero ampliar
no final do curso essas ofertas, o que eu souber de emprego, de estágio dessa área. É isso, eu vou encerrar a aula gravada, mas fico à disposição de fala de vocês, de dúvidas de vocês. Então, estou encerrando a aula e sigo com vocês, interrompendo a gravação.